Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Vamos agora às atividades da semana 5 do PET número 2, oitavo ano. O tema das atividades da semana 5 é o gênero textual crônica. A crônica é um gênero textual, ou seja, é um texto curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Então aqui nós já temos uma das características deste gênero textual, que é ele ser um texto curto, pequeno. Mas quando se fala curto, é em relação a um romance, por exemplo, que é um livro. O texto curto aqui não significa que ele seja apenas 5 linhas, 6 linhas. Então é um texto que vai ter ali uma página, pouco mais de uma página. Então é um texto curto, escrito em prosa, ou seja, não é escrito em verso. Verso é como se fosse uma poesia. A crônica não, é um texto corrido. Geralmente produzido para meios de comunicação. Então é onde esse texto, onde esse gênero textual é publicado, em jornais e revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então veja aqui que aqui temos uma nova característica deste gênero textual. O assunto das crônicas são fatos do cotidiano, ou que o cronista, aquele que escreve a crônica, ele lê em jornais. Então ele pega esses fatos do cotidiano que ele presenciou, que ele viveu, ou notícias de jornal, para poder escrever o seu texto, que é a crônica. Então este é o assunto das crônicas. As crônicas são a narrativa curta. Então aqui nos são apresentadas as características. Então, as características das crônicas são uma narrativa curta, então que já foi falado aqui anteriormente, né? Então é um texto curto. Narrativa, porque conta uma história. Então a crônica é um texto narrativo, vai contar uma história, e essa história é justamente um fato do cotidiano. E é curta, como nós falamos, um texto pequeno. O uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, pode ser que não tenha personagens. Então, pelo texto ser um texto curto, pequeno, então teremos, logicamente, a presença de poucos personagens nesta narrativa. O espaço, que é o local que acontece os fatos, também um espaço reduzido, pelo mesmo motivo de ser um texto curto. Então, nesse tipo de texto, as ações acontecem em um único lugar ou em 2 lugares. São poucos lugares que acontecem as ações. O tema são relacionados a acontecimentos cotidianos, como foi falado aqui anteriormente. Então, fatos do cotidiano que o cronista, que é o escritor da crônica, vivenciou, ou que ele presenciou, ou fatos que ele vê em jornais, faz a leitura em jornais e vê e transforma aqueles fatos, pega o assunto de uma notícia, por exemplo, e escreve uma crônica. A seguir, há os tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, que conta uma história com enredo, que é a história, que aqui nós temos os elementos da narrativa, né? Então, como a crônica é um texto narrativo, então ela possui os elementos da narrativa, como o enredo, que é o próprio fato, né? O fato do cotidiano, o foco narrativo, ou seja, o texto pode ser escrito em terceira ou primeira pessoa. Então é chamado de foco narrativo. Então quando o narrador, né, o cronista, conta um fato que aconteceu com outra pessoa, ele somente presenciou, ele escreve em terceira pessoa. Quando ele conta um fato que aconteceu com ele mesmo, o texto é narrado em primeira pessoa. Então é chamado de foco narrativo. Os personagens,
Então, como é um texto narrativo, há os personagens, que é um dos elementos da narrativa. E como é um texto curto, são poucos personagens, como falamos. O tempo, que pode ser um tempo cronológico ou tempo psicológico, este tempo é também um tempo curto, já que o texto é um texto curto, as ações acontecem em poucos lugares, são poucos personagens, então o fato acontece num curto espaço de tempo. Então, tempo curto. E o espaço, que é o local que acontecem os fatos. Então, esses são os elementos da narrativa. Então, como a crônica é narrativa, como eu falei, também apresenta os elementos da narrativa. Há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Então, aqui nos é apresentado dois tipos de crônica: crônica descritiva e crônica dissertativa. Além delas, temos a crônica jornalística, a crônica histórica, a crônica humorística, onde a crônica jornalista é a mais comum das crônicas da atualidade. São as crônicas chamadas de crônicas jornalistas, produzidas para os meios de comunicação, que utiliza temas da atualidade para fazerem suas reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Então, aqui está nos dizendo que a crônica jornalística é a mais comum das crônicas. A crônica histórica é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos. Então, veja isso que vai diferenciar, né, da crônica jornalística, com personagens, tempo e espaços definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. A crônica humorística, que é o tipo de crônica que apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, da política, cultura, economia, etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo. Então, aqui esta matéria, né, está disponível aqui no site Toda a Matéria. Aqui vem uma curiosidade, que as crônicas costumam ser publicadas em jornais, é o local que ela é publicada, revistas e blogs. Então, aqui são os locais de publicação, né, os portadores desse tipo de texto, os canais de comunicação desse tipo de texto aqui são falados que são os jornais, revistas e blogs. Muitas vezes são criadas com base nos mesmos fatos relatados em notícias e reportagens ou apresentados em gêneros opinativos. No entanto, nas crônicas é empregada uma linguagem mais criativa e semelhante a um bate-papo, então uma linguagem mais simples, mais próxima de uma conversa, pois o objetivo principal delas não é informar ou persuadir. Então preste atenção quanto a isso. O objetivo da crônica não é informar e nem persuadir, mas a finalidade da crônica é entreter, é o entretenimento. Entreter o leitor, surpreendê-lo com um ponto de vista diferente, encantá-lo com um novo modo de expressar as ideias, também fazer uma reflexão sobre um determinado assunto, mostrar também o comportamento humano. Então, as crônicas, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ela demonstra um comportamento humano. E esse comportamento humano faz as pessoas refletirem sobre aquela situação. No caso das humorísticas, né, também é para criar o humor, fazer o leitor se divertir. No Para Saber Mais, vem a sugestão para você assistir este vídeo, que é a crônica de sexta, Máscaras em Tempo de Pandemia. Eu a coloquei no blog, então é só você acessar e assistir antes de fazer as atividades. Aqui também é sugerida, né, no Crônica Brasil Escola,
que está disponível também neste site, né, do YouTube. Então, Crônica do Brasil Escola, que é a explicação do professor Guga Valente. Então, assista a explicação antes de fazer as atividades. E aqui outra sugestão no site português.com.br. Então, essas sugestões que são dadas aqui no PET, eu as coloquei em vídeo no blog. Então, é só acessar e assistir para completar a explicação para você fazer as atividades. Então, depois disso, vem as atividades. E, como o tema é a crônica, então aqui no número 1, pede para você fazer a leitura de uma crônica de Mário Quintana, com o título Trágico Acidente de Leitura. Então, faça a leitura da crônica e depois responda as atividades. A número 2, ela vem dizendo o seguinte: de acordo com a crônica, responda. Então, aqui pede para você justificar o título do texto. Então, por que esta crônica possui este título? Então, você vai fazer justificativa aqui na número 2, letra A. E a sugestão para a resposta é que o trágico acidente de leitura foi o leitor do texto ficar paralisado diante de uma palavra que aparentemente é desconhecida para ele. Número 3. Após ler o texto, fica claro que o narrador gosta de ler. Comprove esta afirmativa com frases do texto. Então aqui já está afirmando que o narrador gosta de ler. Então você vai comprovar esta afirmativa com frases do texto. Então transcreva aqui no espaço reservado. Eu coloquei como resposta que sim, pois o narrador diz que estava tão comodamente lendo como quem viajava num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Número 4. Na expressão nem lia, deslizava, foi usada a linguagem conotativa ou a linguagem denotativa? Justifique sua resposta. Então, a linguagem conotativa é o sentido figurado. O sentido figurado é aquele em que o autor ele dá outro significado para a palavra, diferente daquele que está no dicionário, diferente daquele no sentido comum, que todos conhecem. Então, as palavras empregadas no sentido conotativo, nós não vamos encontrar esse sentido no dicionário, porque o autor criou o significado. Então, aí isso é chamado de sentido figurado. Já o sentido denotativo é quando a palavra é empregada no seu sentido real, verdadeiro, aquele que está lá no dicionário, que é de conhecimento de todos. Então, é o contrário do sentido figurado. Então, pediu aqui na questão, então, para você falar se é sentido verdadeiro ou sentido figurado e justificar a resposta. A palavra deslizava foi utilizada no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, foi dado outro significado para ela. Deslizar significa que o narrador lia sem dificuldade, fluentemente. Número 5. No texto, a palavra abscôndito aparece em letra maiúscula. O autor fez intencionalmente isso? Então, precisa recorrer ao texto, né, após a leitura, ver o que o texto está falando, o fato que ele está transmitindo e responder a questão. E justificar, né, porque ele usou essa palavra com letra maiúscula. Provavelmente, sim, porque o narrador quis mostrar qual foi a palavra que fez com que, durante sua leitura, acontecesse um trágico acidente. Qual foi o trágico acidente? Parar de ler. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!